Eu não me senti tão legal na festa, assim, dentro dessa matéria, esse jeito que a gente vive. Vamos voltar pro caos. E não ser uma pessoa, assim, que vai contra, que quebra, que... tem algo errado mesmo, mas eu acho que não é nem só sobre o que te sustenta, é sobre o que nos sustenta, né? E vamos falar sobre isso, assim. Hoje, uma virada de chave, a gente começa a falar das casas no mapa astral. E eu tenho um carinho especial sobre as casas, assim, porque eu penso que, pelo olhar da astrologia, é uma oportunidade muito rica mesmo, da gente conseguir ter caminho individual, né? Eu acho que é partindo das casas que a gente consegue perceber isso com mais riqueza, né? E aí esse convite aí, ficar comigo hoje, né? Eu sempre falo hoje, né? Mas é porque eu sempre me preparo para conseguir quebrar esse padrão e trazer essa linguagem como algo especial que é mesmo, né? Hoje eu quero primeiro trazer o porquê das casas, o porquê que numa leitura do mapa astral não dá para ler tudo, a verdadeira função da casa 2, como você lê a casa 2 no seu mapa astral, mesmo quando não tem planetas ali, por que relacionar com dinheiro é pouco. Quero te levar a pensar também sobre isso. Tem uma coisa curiosa, na astrologia antiga, a casa 2 era tida como helenista, né? Era tida como os portões de Hades, né? Os portões do inferno, né? Numa tradução assim. A gente vai entender o porquê disso, sabe? Então fica comigo, para você que gosta de astrologia e enfim, vamos traduzir, vamos falar das casas, começando pela casa 2, sabe? E eu sempre trago aqui, eu aprendo muito atendendo, tenho muita satisfação assim de poder ter esse ofício, né? Já há algum tempo, já desde 2014, e eu ainda acho que estou engateando, mas nesses tempos agora, comecei a acompanhar uma moça. Na verdade, assim, eu expliquei para ela sobre ela ter o Sol em Aquário na casa 2. Eu trouxe para ela ali o que tem que ser o guia dela interno, o próprio valor no senso de liberdade, e inclusive que esse valor dela é um valor que direciona ela para a quebra dos padrões, e ela se emocionou porque isso trouxe uma resposta imediata sobre algo que ela estava vivendo. Eu vou contar essa história, você vai entender, eu vou linkar com o restante do vídeo, né? Vai ser muito legal. Para quem está chegando por aqui, eu sou Rodrigo Guedes, eu sou astrólogo, sou psicanalista, tenho esse trabalho com astrologia, por aqui esse deslumbre, né, de poder trazer a astrologia, aproximar essa linguagem de uma forma que a gente consiga trocar, compreender, expandir consciência principalmente. E falando das casas, né, a casa 2 em si, pensando como que uma casa tão importante assim, né, a gente vai chamar assim a primeira casa sucedente, né, que na verdade, num olhar mais profundo de astrologia, a casa 1, né, o ascendente, já falei muito dele, ele fala sobre essa chegada, sobre esse nascimento, né, sobre essa força para se fazer valer. E a casa 2, ela vai falar dessa sustentação, desse chão. E aí, uma coisa importantíssima, assim, né, o primeiro ponto assim, que eu quero conseguir traduzir, né, como você lê a casa 2 no seu mapa. Então, o primeiro ponto, o signo que abre a casa 2. E aí, pensando nessa astrologia que é comum pra gente, a gente não vai olhar os signos por casas inteiras, então dependendo do horário de nascimento, é um grau específico, e aí tem um signo que abre essa cúspide, né, essa entrada dessa casa, o signo que está ali, se tem algum planeta ali, quais são esses planetas, a importância desses planetas, né, na sua vida, como que você enxerga, né, porque tudo isso é material desse aprofundamento. Se não tiver planeta, ou de qualquer forma, o regente desse signo, que abre a casa 2, ele é crucial dentro dessa leitura, dessa casa 2. Os aspectos, a condição dele, a casa onde ele está, é como se ele expandisse a leitura dessa casa para uma outra área da vida. E quando a gente fala de casas, a gente está falando de área da vida, né? Por isso que eu comecei dizendo que essa riqueza, né, de poder falar das casas no mapa astral, a vida como esse tabuleiro, né? E falando disso, coloca para mim nos comentários qual signo
que abre a sua casa 2, se tem algum planeta ali, se você sabe a casa onde está o regente desse signo, dessa casa 2, os aspectos, tudo que você souber, coloca para mim que eu vou te traduzir, você vai entender, você vai aprofundar esse papo, né? Inclusive, eu vou colocar também aqui na descrição desse vídeo o link dos meus trabalhos e o link para esse trabalho que eu chamo de trilha astrológica, que é esse aprofundamento, que é muito legal. E um outro ponto que é mega importante, que é o link para você fazer parte do grupo. O grupo do WhatsApp, ele tá ali com muitas pessoas, mas é um grupo organizado, a gente tem uma dinâmica semanal, é o nosso ponto de encontro para as reuniões ao vivo, a gente estreitar esse papo, então vem fazer parte. Agora, uma coisa legal para te levar nesse olhar, né? A sociedade, a família, esse jeito que a gente vive, ele nos, entre aspas, nos obriga a viver padrões e na verdade, pensando por esse olhar da astrologia, isso nos afasta da nossa natureza. Isso faz com que a gente viva valores distorcidos, valores que nos ofendem muitas vezes, valores que não nos contempla, e isso inclusive nos adoece, sabe? Então é importante, né, essa riqueza de ter astrologia mesmo assim, de conseguir sentar, né, em outro ritmo, né, não nesse ritmo que a gente está, de muitas informações, mas em outro ritmo, em outra dimensão, inclusive de compreensão, e nos organizar, partindo de quem a gente é. Inclusive eu coloquei no começo, né, essa provocação sobre, numa astrologia helenista, nas escrituras, né, nos livros, a casa 2 ela tem uma referência assim dos portões de Hades, né? Os portões do inferno, né? É um pouco assim do que é traduzido. E na prática é como se nessa chegada e essa necessidade de sustentação e essa vivência é como se tivesse uma ligação com essa matéria e esse desafio que é estar, né, vivendo dentro dessa matéria e pensando, inclusive, nesse contexto que eu trouxe também, né, assim, tá, então, por que você falou que numa leitura do mapa astral a gente não consegue ler tudo? Porque são muitas informações. Inclusive tem um contexto que a gente divide ali em 3 casas no mapa astral que dá uma direção. Então, por exemplo, a casa 2, a casa 6 e a casa 10, essas casas elas vão falar sobre a referência material. Como lidar com as questões práticas da vida, né? Como que é para você, né? Como que é essas condições para você, né? Como que é essa perspectiva. E voltando para falar sobre a casa 2, eu sempre quando eu estou lendo o mapa, eu conto uma história, né, para tentar ilustrar, porque é uma história minha, né, inclusive. Porque imagina que, mais novo, adolescente, eu estava com um carro que eu julgava ser um carro muito bom, né, um carro, e eu fui para uma festa, e nessa festa eu fiz questão de parar o carro na frente, e essa festa eu lembro de ter me sentido muito bem, assim, me sentido empoderado, assim, uma satisfação, inclusive, né. E teve uma outra ocasião, numa outra festa, que eu tava com um carro que não parecia ser um carro tão bom assim, é um carro, né, inferior, mais popular, e eu não fiz questão de parar na frente, e nesse dia eu não me senti tão legal na festa, assim. Só que falando daqui, de forma rápida, assim, mas imagina que tudo isso sem elaborar, sem conseguir perceber, né? E depois, com grau de consciência, com estudo, com processo de autoconhecimento, eu consegui entender que, na verdade, nesse primeiro exemplo, eu estava baseando essa segurança, esse meu valor, né, tá falando de casa 2, no que eu achava que as pessoas iam pensar quando me visse. Entende? Sem nem, eu brinco, né, sem nem saber se as pessoas estavam mesmo pensando ou se estavam mesmo me enxergando. E aí imagina que basear esse meu valor pessoal no que eu acho que o outro vai pensar sobre algo que ele esse é o padrão que nos empurra, mas é muito pouco, assim, é muito frágil para que
né? E aí, claro, parece um papo de adolescente, mas imagina que não é só sobre a idade. Nós vivemos uma sociedade pautada em valores invertidos, onde, na verdade, a consequência disso é um vazio. Um vazio no sentido de não ter segurança, de não ter sustentação, de não ter valores que nos norteiam. Porque na prática, esses valores pessoais, nesse sentido, aí voltando, né, para a questão da riqueza do autoconhecimento, eles são valores que a gente descobre, enxerga, cultiva, aprimora dentro da gente e que, independente do que esteja acontecendo, são valores a qual a gente vai recorrer para conseguir ter a segurança. Inclusive, se necessário for, de um recomeço, né? Quando tudo acabar, o que te sustenta? Por isso também que eu trouxe a provocação, nesse contexto da Casa 2, que se a gente pautar a Casa 2 só no dinheiro, claro, o dinheiro ele traz conforto, traz algumas vezes segurança, mas ele é a camada mais superficial da Casa 2. Entende? Então, é mais profundo do que isso. Na prática, são os nossos valores que nos propiciam a gente conseguir ter o sustento e alcançar o dinheiro necessário para que a gente consiga viver com abundância. Então, quando a gente consegue aprofundar, entender como funciona a Casa 2 para a gente, né? Qual signo que está ali, quais são esses valores, como que funciona para você, a gente começa a trilhar um caminho de fartura, de segurança, de sustentação que nos leva para essa fartura. Daí a importância da Casa 2, que é crucial. E aí, voltando aqui para dizer, né, sobre a importância do autoconhecimento, independente de qual que seja a ferramenta, né? E aí, enriquecendo para falar sobre astrologia, porque eu estudo bastante coisa, eu sou apaixonado por esse assunto de autoconhecimento, e eu não encontrei nada tão rico nesse sentido de nos aproximar de uma verdade que é íntima. E que na verdade não é um lance assim de, eu falo disso, não é sobre acreditar em astrologia, e eu acho que isso empobrece, eu acho que inclusive precisa de um trabalho para conseguir ter uma escuta com qualidade, uma escuta a qual a gente consiga nos enxergar, partindo desse conhecimento, assim, de conseguir facilitar. Porque a vida ela é tão fora do contexto, ela é tão rápida, as ansiedades, e parece que a gente está o tempo todo correndo e ao mesmo tempo não produzindo. E a Casa 2 também fala sobre essa produção, porque a produção também parte do valor que você tem. Então, quando você enxerga algo que você produz, né, coisa simples assim. Outra vez eu estava num templo, né, dentro de um estudo, e aí o princípio da preparação pessoal para que a gente conseguisse ter a consagração, que era o ritual do processo, era justamente a gente conseguir individualmente, cada um fazer uma parte no contexto da organização. E eu lembro que um dos dirigentes, né, chegou para mim e falou assim, é legal, né, foi legal o trabalho que você fez, e depois, né, quando você estiver já dentro do processo, é legal você olhar e perceber o que você foi capaz de fazer. E todos esses são assuntos de Casa 2. A gente conseguir perceber o nosso valor pelo que a gente produz, pelo que a gente é, pela nossa trajetória. E não ser levado a esse lugar de buscar o valor pelo olhar do outro, pelo reconhecimento do outro, ou pelo que você reconhece que o outro reconheceu, que isso tudo vai nos distanciando da nossa essência, de quem a gente é. E aí, de novo, a riqueza, né, de ter o mapa astral, né, como referência. Muito legal, né? Enfim, aí voltando para a história que eu caos, né? Vamos voltar para o caos. Voltando para a história que eu contei no começo, da moça, né, da mulher que eu atendi,
a jovem senhora, e ela estava sendo confrontada, porque o que ela trouxe no final, né, que ela inclusive se emocionou assim, que ela estava sendo confrontada, porque ela falou assim, estavam me dizendo que eu não podia fazer desse jeito, que eu não podia ser assim diferente, que eu tinha que seguir, que já estava numa idade que eu precisava cumprir e não ser uma pessoa assim que vai contra, que quebra, que... E aí, voltando na leitura, eu falei pra ela, assim, ó, sem nem saber o que ela estava passando diretamente, mas um sol no signo de Aquário, na casa 2, tem como um senso de existência, inclusive com esses aspectos, a composição do mapa, conseguir ter essa responsabilidade para que consiga ter a liberdade de imprimir os seus próprios valores, inclusive a sustentação da coragem para quebrar os padrões. E dentro da história dela, né, já aposentada, construiu, adquiriu patrimônio, tem uma liberdade, né, dentro do contexto dela, que na verdade eu trouxe isso para ela. Essa liberdade foi construída, inclusive quebrando os padrões da sociedade, da família, né, por conta do mapa dela. E é legal nesse sentido da astrologia, porque pensando na matéria, pensando nessa nossa experiência, a gente é provocado a esquecer da nossa natureza o tempo todo. E conseguir ter esse tempo de voltar e acessar a nossa natureza é um bálsamo. É um bálsamo no sentido assim, não no sentido da emoção em si, que pode parecer até pequeno, mas no sentido de nos alinhar com os nossos valores pessoais, não familiares, e não recusando os familiares, nem recusando diretamente os sociais, mas tendo como princípio a nossa individualidade. E a casa 2 no mapa astral fala justamente sobre isso. O signo, os planetas que estão ali, o regente onde está, né? O regente dessa casa 2 onde está, as condições dele referente ao mapa astral. E aí toda a composição do mapa, né? Visto por essa direção, né? Inclusive eu falei, né? O mapa astral a gente não consegue ler tudo. E é legal que a gente consegue ter uma direção. Qual que é a necessidade, né? Sempre quando eu vou fazer um atendimento, a pergunta é assim, tá, o que você busca? Né? E aí partindo do mapa, que o mapa ele conta uma história também, né, sobre o caminho da leitura e a necessidade atual que a pessoa está vivendo dentro do ciclo, que inclusive a gente consegue também ver no mapa, mas a necessidade dela, o que ela, né, está ansiando. Né? Então é essa riqueza, e tudo isso falando de casa 2, né? E aí quando fala, mas a casa 2 é dinheiro. Não. A casa 2 são os nossos valores, o que nos sustenta, né? Valores íntimos, intransferíveis e inclusive às vezes difícil de traduzir, mas nos sustenta, né? Enfim, fico feliz, espero ter te alcançado, né? Para mim um presente, para mim uma sustentação. Curte, comenta, eu vou colocar aqui no final os vídeos dessa série, eu falei dos planetas, estou trazendo a astrologia de uma forma mais leve, uma troca, né? Então fica comigo, tá? Não acredito que você não se inscreveu ainda no canal. Coloca aí para mim nos comentários, não deixa de colocar não, em qual signo e quais as condições, os planetas, né, da sua casa 2. Vamos bater um papo sobre isso, você vai entender melhor, tá bom? Vamos lá, muito legal.